porque muitas pessoas são céticos e ignorantes na arte da hipnose. Acha que é coisa do demo, acha que não é coisa que tem a ver com religião, acha isso, acha aquilo. E baseado nisso, eu topei o desafio. Partindo agora para a nossa palestra propriamente dita. Temos a grande pergunta, afinal, o que é hipnose? Meus irmãos, pequeno conceito que eu poderia dizer, a hipnose é um modo natural de se induzir um estado de transe. E todos nós temos a habilidade de entrar em transe, tá? Quando se ouve a palavra hipnose, normalmente ela é associada com alguma espécie de poder. Normalmente as pessoas associam com alguma espécie de poder do hipnotizador sobre o hipnotizado, ou de controle de mente. Mas, a bem da verdade, a hipnose é um fenômeno que não passa de algo natural. É algo completamente natural, que ocorre diariamente com todos nós, em diversas partes do dia. A hipnose ela é frequentemente comparada a um estado de sono. O próprio nome hipnose ele vem do termo hipnose, que significa deus grego do sono, devido ao relaxamento profundo que ele provoca na pessoa hipnotizada. Porém, também existem estados. Quando estamos nesse sentido, também existe um pouco desses estados. Esses estados hipnóticos em que este relaxamento não ocorre, fazendo com que a pessoa permaneça em estado de alerta e com total controle sobre a sua musculatura. Ou seja, sempre nós estamos despertos. Sempre nós temos os nossos sentidos, certo? Sempre nós ouvimos. É apenas um estado de relaxamento em parte. Existem algumas discussões a respeito da definição exata da hipnose, é lógico, sobre o que é e o que não é hipnose. Inclusive, existem algumas teorias que dizem que a hipnose se trata de um estado alterado de consciência que precisa ser induzido por alguém e que alguns chamam de teoria de estado. Outros dizem se tratar apenas de um fenômeno natural, em que a atenção fica concentrada e chamam isso de teoria de não estado. Resumindo, meus irmãos, hipnose nada mais é do que foco e concentração. Nada mais que isso. Hipnose é apenas foco e concentração. Tudo que um hipnotizador precisa de alguém que está em estado de auto-hipnose é de foco e concentração. Já que quando nos concentramos em algo, nossa mente não diferencia o que é realidade e o que é imaginação, e provoca alterações fisiológicas e emocionais. Exemplo clássico. Quando nós assistimos um filme interessante e às vezes nos deparamos, nos assustamos com aquele filme, com as ações, damos risada, como é o caso de um filme de comédia, e etc. Quando o filme está muito bom, você nem para pensar que tudo aquilo é ficção, que aqueles atores lá foram treinados para isso, que existem efeitos especiais. O que você quer, na verdade, é apenas se entreter com a história. Não é verdade? Mas não se pode falar em hipnose sem falar de algo principal que está envolvido com a hipnose, que no caso é nossa mente. Para falar em hipnose, você tem que falar em mente. Aí você me pergunta, tudo bem, mas o que é que a mente tem a ver com a hipnose? E o que é essa tal da mente? Então eu digo para vocês, falar sobre um conceito de mente criaria aqui uma discussão infindável. Nós temos aqui nosso irmão Alex, que é psicólogo, que sabe bem disso. Causaria algo infindável. Por não se tratar de um órgão ou uma estrutura observável no corpo humano. Existem várias teorias que explicam o que é e como ela funciona. Para Freud, o pai da psicanálise, a mente seria dividida em 3 instâncias. Seria o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Para um pesquisador chamado Gerald Kay, explica que a mente é dividida em mente consciente, inconsciente e subconsciente. Por outro lado, se formos pela teoria behaviorista, as teorias ditas não mentalistas, o conceito da mente sequer existe. Está aí nosso irmão Alex, que pode depois falar sobre isso numa outra sessão. Na verdade, esse modelo de mente é apenas para fins didáticos. E podemos entender melhor como as pessoas funcionam sobre hipnose.
Através disso, a gente poder entender melhor como é que a pessoa funciona sobre um estado de hipnose. Eu, particularmente, prefiro utilizar o modelo da mente criada por um PhD chamado John Kappas, onde ele divide nossa mente apenas em consciente e inconsciente. A mente consciente contém tudo aquilo, meus irmãos, que temos consciência neste exato momento, como essa sessão agora, essa sessão virtual que nós estamos assistindo aqui. Bem como nosso conhecimento a respeito de nossas ações físicas e mentais. Tomamos nessa consciência, tomamos essa consciência quando estamos alertas, prestando atenção em algo, raciocinando, resolvendo problemas, etc. Ela é responsável pela nossa tomada de decisões, previamente formuladas pelo inconsciente. Também ela é responsável por racionalizar motivos inconscientes pelos quais fazemos certas coisas. Por exemplo, uma pessoa que procura terapia para parar de beber pode alegar que o motivo da bebida é porque sempre viu o pai beber e achou aquilo legal. Ou então um fumante. Ele pode falar que o cigarro serve para acalmá-lo. Pode ser uma das causas que o leva a fumar. Na verdade, por trás dessas justificativas conscientes, encontramos os reais motivos pelos quais estes comportamentos acontecem. Que pode ser por solidão, pode ser por fuga, enfrentamento, falta de aceitação social ou diversos outros motivos. A mente inconsciente, ela é responsável, veja bem, nós estamos falando sobre a mente consciente, agora vamos falar sobre a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela é responsável por 90% de nossos processos mentais, simplesmente 90%. Isso quer dizer que a mente consciente ela é responsável por muito pouco, aí 5% a 8%. Já inconsciente é responsável por 90% de todos os nossos processos mentais. E onde armazenamos tudo que nos faz ser quem nós somos. Na mente inconsciente está nossas memórias, nossos pensamentos, nossas crenças, nossos valores, nossas personalidades e etc. Ela contém diversas programações que recebemos desde o momento em que nascemos, ou até mesmo antes disso, e vamos sendo condicionados a agir diante de determinadas situações. Ela também é importante para a nossa proteção, pois nos protege de perigos, sejam eles reais ou não. John Kappas, ele fala que nós criamos associações perante as sensações que experimentamos e estas ficam gravadas em nossa mente consciente, sejam elas positivas ou negativas. No caso de uma terapia, estou falando sobre isso, que é algo que eu estou me aprofundando e já estou fazendo até alguns atendimentos em hipnoterapeuta. Então, volto a dizer, no caso de uma terapia, o que fazemos é transformar as negativas em positivas, coisas negativas em positivas, ou pelo menos neutralizá-las. Com o nosso crescimento, surge algo que conhecemos por faculdade crítica, que é aí que vai todo o processo da hipnose, a chamada faculdade crítica, que separa a mente consciente da mente inconsciente. E também, essa faculdade crítica também é responsável por julgar as informações que nós recebemos. Tudo aquilo que nós recebemos, para assimilar, ela passa pela nossa chamada faculdade crítica. Ela age como se fosse o porteiro de um prédio. Ela age ali entre o consciente e o inconsciente, como se fosse um porteiro de um prédio, que impede algumas pessoas de terem acesso ao edifício, mas permite outras de entrarem. Ela analisa quais informações podem ou não transitar entre o consciente e o inconsciente. O que fazemos na hipnose é distrair essa faculdade crítica, certo? Nós distraímos essa faculdade crítica, é como um muro que você tem que pôr lá por cima, para estimular o inconsciente. E inserir novas sugestões que serão benéficas para o nosso cliente, no caso, o nosso paciente. Essas sugestões podem ajudar a transformar experiências negativas em experiências positivas. Por exemplo, se uma pessoa em pânico, ao viajar de avião, ela pode aprender que este é um dos meios mais seguros de transporte. Um dos meios mais seguros de transporte que existe. Quanto a gente transforma aquele medo, que a gente coloca lá que aquele dali é um dos meios de transporte mais seguros que existem.
e que as chances de um acidente ocorrer são extremamente baixas. Isso é um exemplo. Agora vamos falar um pouco sobre mente consciente e mente inconsciente. Um pouco mais do que já falamos. A mente consciente, meus irmãos, ela analisa e planeja. Ela pensa, ela tem memória de curto prazo. Isso é o que faz a mente consciente. Só repetindo para vocês mais uma vez. Ela analisa, ela pensa e planeja, ela tem memória de curto prazo. Enquanto a mente inconsciente, ela tem memória de longo prazo, nela está todas as nossas emoções e sentimentos, estão os padrões de hábitos, padrões relacionados a dependências, está as nossas funções corporais involuntárias, está as nossas criatividades, estão os nossos estágios de desenvolvimento, está a nossa conexão espiritual e nossa intuição. Agora, voltando. Vamos voltar novamente para a hipnose. Hoje em dia, muito se fala em vários tipos e sobrenomes para a hipnose. Mas ela é apenas uma, somente uma, meus irmãos. O que podemos diferenciar é a forma como abordamos, as induções e sugestões. Então, aí temos a chamada hipnose clássica, tendo como seu principal representante um norte-americano que viveu de 1900 a 1967, chamado Dave Elman. Ele foi um terapeuta americano que ficou famoso pelos seus métodos de indução, por treinar diversos médicos e dentistas. Está aí nosso irmão Felipe Suassuna, deve saber um pouco disso. A principal característica deste modelo é que as sugestões são diretas, completamente diretas. Nós temos a hipnose chamada hipnose ericksoniana, que é chamada hipnose clássica, que tem como seu representante Milton Erickson, que viveu aí de 1901 a 1980. Ele foi também um psiquiatra norte-americano que nunca se identificou com nenhuma abordagem psicoterapêutica da psicologia e se utilizava apenas de sugestões indiretas na hipnose, em forma de metáforas. Ou seja, enquanto um era direto, Dave Elman era direto, Milton Erickson ele é completamente indireto. Ele coloca as coisas em forma de metáforas, colocava as coisas em forma de metáforas e soltas durante as sessões que ele fazia. Pois ele acreditava que todo ser humano já possui dentro de si os recursos necessários para a resolução de seus problemas e que o terapeuta seria apenas um catalisador deste processo. Apesar de serem estilos diferentes, ambas possuem técnicas que podem se complementar. As duas se complementam. Vamos falar agora, que é muito interessante que meus irmãos saibam e que existem no nosso meio, os chamados mitos da hipnose. As pessoas sempre se perguntam e se deparam com esses mitos, às vezes quando vê alguém na rua fazendo, por sinal, se alguma vez alguém me vê na rua aí, não pensa que eu estou doido, se eu botar um banner por aí e dizendo assim, ofereça hipnose de graça, é apenas para a questão de proporcionar alguns sujeitos, algumas pessoas a essa experiência maravilhosa que é a hipnose. Então, voltando aqui, falando sobre os mitos, a hipnose, como eu disse, é uma ciência fascinante. E aos olhos da grande maioria, o hipnotista ainda se apresenta como o homem que faz dormir e que põe a sua vontade sobre a vontade dos outros. É o homem que tem força. É uma força toda especial, universalmente ambicionada. Assim pensava Carl Eyman. Infelizmente, a hipnose ainda é vista pelo senso comum com um certo preconceito, devido a ideias erradas a respeito deste fenômeno. Ela, por aí afora, em vários lugares, as pessoas ainda têm um preconceito, porque não sabem o quão bom pode ser a chance de passar um processo de auto-hipnose. Porque toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Mesmo que exista o chamado hipnotizador, na verdade, quem se hipnotiza é a própria pessoa. O hipnotizador é apenas ele... É um condutor do processo apenas. É como meus irmãos entrassem em um carro e ligassem o GPS, local tal. E aí o GPS vai te conduzir ao local que você quer ir. Então, essa é a função do hipnotizador.
É só facilitar esse processo, que na verdade a hipnose é auto-hipnose. Nós mesmos nos damos ao direito de nos hipnotizarmos. Então agora eu quero falar com vocês sobre alguns mitos da hipnose que existem, infelizmente ainda existem. Muitas pessoas falam assim, hipnose é sono? Não, meus irmãos, hipnose não é sono. Apesar de a maioria dos hipnotistas usar a palavra durma e sono durante o processo hipnótico. Isso são apenas metáforas para que o sujeito entenda que ele deve relaxar profundamente, como se fosse dormir. A atividade cerebral de uma pessoa hipnotizada é tão alta quanto alguém que se encontra em vigília, ou seja, a pessoa em hipnose, ela não perde os sentidos. Ela não deixa de saber o que é, não deixa de ouvir, não deixa de saber, apenas ela está com os olhos fechados, às vezes, e num estado, podemos dizer, de relaxado. Uma outra pergunta que sempre fazem, na hipnose, eu perco a consciência? Basicamente falamos disso anteriormente. Não. Durante o processo de hipnose, as pessoas estão conscientes do que está acontecendo em torno delas. E com a atenção concentrada. O que acontece é que ela está vendo o que está acontecendo com a atenção concentrada no hipnotista e na voz do hipnotista. Os hipnotizados continuam ouvindo tudo ao seu redor. Continuam ouvindo absolutamente tudo. Temos uma outra pergunta. Ou, como queira, mitos sobre a hipnose. A hipnose é considerada uma técnica esotérica? Mais uma vez, meus irmãos, eu lhes respondo que não. Hipnose é um fenômeno neurofisiológico legítimo, onde o funcionamento do cérebro possui características muito especiais. Tais características únicas podem ser verificadas por alterações em eletrocefalogramas no decorrer de todo o estado hipnótico e visivelmente por manifestações não presentes em outros estados de consciência, como rigidez muscular, uma rigidez muscular completa, chamada catalepsia, anestesia, hipermnésia, que é o reforço da memória, e determinados tipos de alterações de percepção. A hipnoterapia usa as vantagens de trabalhar com o cérebro, este estado, para ajudar as pessoas. Ela trabalha justamente esse estado com o cérebro para poder ajudar as pessoas. Tem outras perguntas ou mitos que perguntam, todos são hipnotizáveis? A resposta, meus irmãos, é sim, todos nós somos. Considerando que a hipnose ocorre na vida diária. Todas as sessões são hipnotizáveis, todas as pessoas, elas são hipnotizáveis em algum momento, em alguma situação e em certas circunstâncias. Porém, existem pessoas que são naturalmente mais sensíveis que outras. Eu vou reforçar esse mito aqui, quando ele pergunta, somos todos hipnotizáveis? Sim. Quantas vezes, meus irmãos, ouvindo uma determinada música, meu irmão faz uma viagem há tempos outrora. Você viaja na música. Você fica ali que... Você literalmente faz viagem. Ali você está hipnotizado. Certo? Quantos momentos você está em sua casa pensando em algo aqui que alguém lhe chama... Chama, fulano. E você... Nada, a pessoa tem que chegar e tocar. Ei, aí você volta para cima. E você estava simplesmente hipnotizado. Certo? Uma outra pergunta que tem frequente. Existem pessoas que não podem ser hipnotizadas? Sim, existem. As pessoas ou sujeitos com transtornos mentais psicóticos e epiléticos devem ser evitadas de serem hipnotizadas. Isso não significa que não possam ser hipnotizados, porém exige habilidades mais avançadas de um hipnotista. Uma pergunta que se ouve muito por aí, já ouvi muito. Uma pessoa pode não voltar do transe? Aí eu respondo essa pergunta com uma outra pergunta. Voltar de onde? O sujeito não vai para lugar nenhum. Ele não existe. Não existe nenhum relato de alguém que ficou preso no transe ou mesmo nunca saiu. Não vai para lugar nenhum, então não tem. Vamos dizer que eu estava realizando uma sessão de hipnose, a chamada hipnose de rua, que à frente eu vou falar. E aí, naquele momento que eu estava hipnotizando, a pessoa estava hipnotizada ali
aconteceu algo que tive que sair dali, ele ficou hipnotizado, ali ficou. Ele automaticamente ele vai voltar em si ali em 2, 3 minutos, ele vai tocar e dizer assim, ué, não tá nada mais acontecendo, vai voltar, porque ele não tá em estado, ele não foi para lugar nenhum, ele está ali, certo? Outra pergunta frequente que as pessoas têm medo de se submeter a um processo de hipnose é medo de revelar seus segredos. Então tem muitas perguntas nesse sentido. Segredos durante uma sessão de hipnose podem ser revelados? Eu respondo vocês. Durante o transe, a mente possui um mecanismo de vigilância que preserva a integridade do sujeito. Você lembra quando eu falei lá, quando estava falando em mente? Ele está lá. Ele está lá naquele conceito, que é chamado de fator crítico. Então, mais uma vez, durante o transe, a mente possui um mecanismo de vigilância que preserva a integridade do sujeito e não permite que seja revelado algo que ele não esteja disposto a falar durante a sessão. Ele simplesmente não fala. Gostaria de falar para vocês um pouco sobre a utilização da hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta que pode ser empregada em infinitas áreas da vida cotidiana. Infinitas. Até mesmo para quem não tem interesse em se profissionalizar no assunto. Por se tratar de uma comunicação aprimorada, ela pode ser usada em vendas, em apresentações de seminários, em palestras, etc. Sem contar os inúmeros benefícios que a auto-hipnose pode trazer para a sua própria vida. Para quem se interessa na parte de entretenimento, ela é bastante utilizada por mágicos em suas apresentações, para incorporar um elemento a mais ao show, em que a plateia participa de forma ativa e pode ser a chance de experienciar um fenômeno mental totalmente real, e ainda se beneficia disso. Com o hipnotista, quando o hipnotista, ao final da apresentação, ele dá um chamado presente hipnótico. Os shows de hipnose também servem para despertar a curiosidade das pessoas para buscar mais informações e descobrirem a hipnoterapia, que é nisso que eu estou me aprofundando, para ajudar o meu próximo, como alternativa de tratamento. Há também quem gosta de fazer demonstrações de hipnose nas ruas, que é a chamada modalidade street hypnose, que são aquelas pessoas, não sei se vocês já se depararam por aí, em determinados cantos, fazendo hipnose ali ao vivo na rua, chamada hipnose de rua. São pessoas desconhecidas que abordam outras pessoas também, que abordam pessoas aleatoriamente e com o devido consentimento são hipnotizadas e chegam a se surpreender com o próprio poder da mente dela, porque se é algo que você pode descobrir o poder da sua mente, se permita participar de uma sessão de hipnose, seja assim de entretenimento, você vai ver o poder que sua mente tem. Agora, sem dúvida alguma, as áreas em que a hipnose é aplicada com resultados incríveis e surpreendentes são nas abordagens clínicas, que é onde esse seu irmão aqui que eu vos falo está se aperfeiçoando. Temos aqui psicólogo participando dessa abordagem, temos aqui odontólogos, e eles podem depois certificar isso aí. Aí eu volto a dizer novamente, sem dúvida alguma, na área em que a hipnose é aplicada com resultados incríveis e surpreendentes são nas abordagens clínica, médica e terapêutica. Os conselhos de psicologia, está aí nosso moleque para dizer isso, medicina, odontologia com Felipe Suassuna, fisioterapia e enfermagem, reconhecem a hipnose como ferramenta de auxílio em procedimentos. Auxílio. Ela trabalha em auxílio. Vale ressaltar que a hipnose em si não é uma terapia. Ela não é uma terapia. Ela atua como um catalisador, como um potencializador no tratamento. Na psicologia, ela é usada em qualquer abordagem psicoterápica como uma catalisadora de processos, os quais sem ela demoraria um tempo bem maior para os problemas serem resolvidos. Na medicina, odontologia, fisioterapia, ela pode ser utilizada para diversos fins, tais como alívio de dores, produzindo analgesia ou anestesia, nos diferentes setores de clínica e cirurgia, notadamente em obstetrícia. Para vocês terem uma ideia, anos atrás, ainda acontece, a gente que se submete a cirurgias, pessoas que são alérgicas à anestesia, só sob efeito da hipnose. Somente sob efeito da hipnose as pessoas
Alguns odontólogos usam, a pessoas que são alérgicas à anestesia, usam o poder da hipnose, que seria a anestesia hipnótica, para poder tratar seus clientes. Ela também pode ser usada como tranquilização para alívio dos estados de ansiedade e apreensão. Nós mesmos já tratamos aqui 2 pessoas nesse estado de ansiedade. Ansiedade e apreensão. A hipnose atua muito nisso, qualquer que seja a sua causa. Pode ser usado em qualquer condição na qual a psicoterapia possa ser útil. Pode ser usado no controle de alguns hábitos, exemplo, tabagismo, alcoolismo. Pode ser usado no auxílio e no emagrecimento, no auxílio para emagrecimento. Ela pode ser usada experimentalmente em qualquer pesquisa no campo psicológico ou neurofisiológico e outros. Assim, meus irmãos, essa parte da explanação da hipnose, eu dou ela aqui por encerrado. Agora, eu gostaria, nesse momento, de praticar um exercício de concentração com meus irmãos, se meu venerável e meu moderador pode abrir o microfone dele, saber se ele autoriza. Eu gostaria de fazer apenas essa prática para nós não estendermos muito o nosso tempo, se bem que ainda está cedo, 8h27. Se ele autorizar, os irmãos estiverem de acordo, nós fazemos apenas um exercício de concentração. Pode ficar à vontade, meu irmão.